que essas coisas só servem para não funcionar quando a gente precisa. Obrigado. Gente, o negócio estava funcionando, a gente chega cedo para testar. Não sei. Cidão, tá no extensor do USB aí? Pluga aí, despluga e pluga para ver se ele reconhece. Ele está pendurado aqui por cima do vidro, que eu coloquei até para melhorar a captação do sinal. O vermelho está funcionando. Vê se a apresentação está congelada. Passa ela no manual, inicia aí, para a gente ver. Foi. Por isso que às vezes eu prefiro aquele meu caderninho amarelo aqui, mas enfim. Vamos orar antes de começar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor Deus, por o culto até então prestado. Te peço, Senhor Deus, que a partir desse momento, Senhor Deus, eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, que o que quer que venha ser dito aqui, Senhor Deus, tenha vindo, Senhor Deus, e venha somente dos teus planos, do teu coração, que eu seja apenas um mensageiro. Toma cada um nessa noite, Senhor Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Reset. O tema, todo mundo que viu por acaso já deve ter uma ideia, mais ou menos, do que, de repente, para onde eu vou caminhar. Todo mundo sabe o que é um reset, imagino eu. Mas, imaginando, de repente, que alguém não tenha toda a compreensão, e principalmente de onde eu quero chegar, eu gosto muito de fazer analogias como forma de uma melhor compreensão do assunto. Para isso, eu acho que o exemplo do celular, ele é o melhor para que a gente possa entender a função do reset. O celular, ele é composto por um sistema, ele tem uma configuração de fábrica, e esse sistema, ele vai ser o Android, vai ser o iOS, eu não sei se tem algum outro sistema, não sei dos mais antigos. Ele tem lá a configuração de fábrica dele, processador, memória, o HD, o memória RAM, enfim. Ele tem essas configurações, umas maiores, outras menores. E o que acontece? Você já passou por isso com certeza. Quando a gente começa a fazer o uso do celular fora dos padrões que ele foi criado, você começa a ter problemas. O que eu quero dizer com isso? O celular, via de regra, foi feito para a gente falar. A tecnologia avançou. A gente tem celulares hoje com câmeras impressionantes, com telas excelentes, mas a função principal do celular é atender a ligação e você navegar pela internet. Quando você começa a encher com uma série de jogos, às vezes isso acontecia quando as crianças baixam 587 jogos no telefone, aí o telefone começa a dar aquela agarrada, fica mais lento do que o Botafogo no campeonato. Brincadeira, Hélio. Pedro, desculpa, você estava fardado, você não tinha feito essa piada. Enfim, ele fica lento, ele fica devagar, e aí você fica desesperado, com vontade de jogar ele na parede. Marquinhos falou isso comigo essa semana, estava com vontade de jogar o telefone dele longe, estava travando. E muitas das vezes isso funciona. O que você faz? Funciona, né? É a primeira tentativa em suas mãos. Você pega o telefone, você desliga, você dá um reset no sistema, para ver se ele volta. Às vezes volta, às vezes não volta. E a gente faz isso não só com o celular. Às vezes a televisão trava, você vai lá, tira, conta 5 segundos, bota na tomada, aí ela volta. Quando não volta, já era. Mas você faz o reset na expectativa de que o sistema seja restaurado. E por que você precisou fazer o reset? Porque houve ali um uso fora dos padrões da configuração de fábrica do seu telefone. Houve uma sobrecarga no sistema do seu telefone. Essa sobrecarga resultou em um mau funcionamento. E aí você acaba sendo obrigado a fazer um reset, reiniciando todo o sistema. A ideia do reset é basicamente essa. A maioria de vocês, eu creio que já precisou fazer isso e tem essa compreensão, mas é uma introdução que se faz necessária. E aí, quando eu estava pensando nessa questão, veio uma outra questão relacionada ao celular, que é um parênteses que eu vou fazer, que não tem propriamente dito a ver com o reset, mas eu acho importante, uma vez que a gente está aqui no culto jovem, a gente
está no meio de jovens, adolescentes, adultos, que fazem uso e detêm uso do celular, e eu acho que vai ser propício. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Quem te conhece como ninguém conhece? Quem te conhece como ninguém te conhece? Aí você pode, se eu perguntar para o Hélio, Hélio, quem te conhece como ninguém te conhece? Hã? Não é a Aline? Deus. Deixa eu reformular a pergunta, porque, tirando Deus, quem te conhece é melhor? Quem te conhece como ninguém te conhece? Aí, Aline. Beleza. Mateus, quem te conhece como ninguém te conhece? Marcela no Vale, que ela chegou há pouco tempo na história. Está com pouco tempo de casa. Não sabe? Teus pais, de repente? Beleza. Quem me conhece como ninguém me conhece? Talvez a Viviane, meus pais. Para falar a verdade, uma das pessoas que mais me conhece como ninguém me conhece está sentado lá atrás. É o Rafael, que é meu amigo há 32 anos. Ele me conhece como ninguém me conhece, e eu conheço ele como ninguém conhece ele. Mas, o que te conhece como ninguém te conhece? E aí eu tenho essa resposta e talvez você não tenha atentado para isso ainda. Quem te conhece como ninguém te conhece está na palma da tua mão. Hoje, tirando as pessoas próximas, ninguém conhece melhor a gente do que o celular. Ninguém conhece. Ele te conhece como a palma da sua mão porque ele vive na palma da sua mão. E aí, isso é algo extremamente importante e nós temos que ficar atentos a isso. Por quê? Aí me derrubou. Não vi que essa fonte vai ficar tão pequena. Você não vai enxergar, mas eu vou. Vou não, né? Eu lembro. O que acontece? O celular, ele tem, quando você acessa a internet, você está no campo da inteligência artificial agora. E todo esse sistema funciona por meio de algoritmos. Os algoritmos, eles, através das suas ferramentas de busca, ele vai mapeando tudo aquilo que você tem buscado. E ele pressupõe que são assuntos do seu interesse. E o que isso resulta? Sexta-feira eu estava conversando com a Silvia, sexta-feira conhecido como ontem, sobre o carro elétrico. Acabou que eu desci, no Instagram tinha uma propaganda da BYD. Eu procurei no telefone. Não pode nem dizer que o microfone está aberto, aquelas teorias. Obrigado. Os algoritmos, eles têm essa função. Então, tudo aquilo que a gente busca constantemente no celular, ele é apresentado diante de nós todas as vezes que nós acessamos o celular. O algoritmo ele chega para você através da inteligência artificial e diz o seguinte, olha, é isso que você gosta? Então toma. É isso que te interessa? Está aqui. E ele não filtra. A inteligência artificial, a preocupação dela é tão somente em agrupar os algoritmos através dos fluxos de dados e fornecer aquilo que você mais pesquisa, que você mais busca. Ela não está querendo saber e ela não faz juízo de valor se isso que você tem buscado é bom ou ruim para a sua vida. E aí você, jovem adolescente, cuidado com o que você está procurando. Cuidado com os seus interesses. Porque você sentado aqui, eu olhando, eu nunca vou desconfiar de repente que você está totalmente afundado no mundo da pornografia. Mas o teu celular sabe. O algoritmo sabe. Aí eu te pergunto, se meu celular falasse, o que ele teria a dizer? Então fiquem atentos, porque os algoritmos estão a todo tempo e a toda hora dispostos a oferecer tudo o que vocês estão interessados, o que vocês mais gostam, o que vocês mais têm interesse, só que eles não estão preocupados se isso te faz bem ou mal. E é por isso que teu pai e tua mãe têm que te dizer não. Porque teu pai e tua mãe, eles estão preocupados se os seus interesses, seus gostos, seus objetivos podem ou não causar um mal na sua vida. E aí, a gente tem às vezes uma inclinação a olhar com bons olhos aquele, aquela ou aquilo que coloca diante de nós aquilo que nós estamos, que é do nosso gosto, aquilo que coloca diante de nós aquilo que é do meu interesse. Eu quero perto de mim aquilo que coloca o que me interessa, o que eu quero, o que eu desejo. Só que nem sempre isso vai ser bom para a sua vida. E você vai ter a ilusão de querer isso perto de você. Isso vai te afastar, às vezes, de conversar com teu pai e tua mãe sobre um desejo do teu coração. Porque você, no fundo, sabe
Eu sabia que se eu chegasse, pai, eu com meus 18 anos, pai, seguinte, eu vou sair da faculdade, eu estou com desejo de fazer um intercâmbio de 6 anos nos Estados Unidos, você faz só a transferência para mim. Eu não ia fazer essa pergunta para meu pai, porque eu sabia que, eu falava, tá maluco? Não. É um exemplo absurdo, sim, mas eu já sabia no fundo do meu coração que isso seria impossível. Só que com coisas menos absurdas, você, mesmo sabendo que seu pai e sua mãe vai oferecer uma resistência, aí você não discute isso em casa para você não ouvir aquilo que você sabe desde o início, mas você não quer ouvir. E a gente não pode esquecer, Jeremias 17, 9 diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e essa doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, de repente, os desejos do seu coração têm norteado os algoritmos do seu celular, da sua vida. Só que esses interesses, esses seus desejos, podem te levar à perdição. Então, fica atento com isso. Feito esse parêntese que veio na minha cabeça quando eu estava preparando isso, que o subtema seria se meu telefone falasse, eu queria conversar com vocês sobre... Eu falei que o celular vem com a configuração de fábrica. Vocês sabem qual é a configuração de fábrica do homem? Se eu perguntasse aqui para 3 pessoas, eu acho de repente difícil alguém chegar onde eu quero chegar. Então, eu queria apresentar para vocês hoje qual é a configuração de fábrica do homem. Ela está em Gênesis 1, 26, 28. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. A nossa configuração de fábrica enquanto um homem é que nós fomos criados para sermos a imagem, conforme a imagem e semelhança de Deus. Só que, por que nós não estamos honrando com a nossa configuração de fábrica? Tal qual acontece com o exemplo que eu dei dos telefones celulares. Deus nos criou para nascermos sua imagem e semelhança. Se a gente olhar para o mundo, em sua maioria, o que a gente menos enxerga ou pode enxergar é qualquer traço da imagem e semelhança de Deus. Temos fugido da configuração de fábrica. E por que nós temos fugido da configuração de fábrica? Por culpa das nossas escolhas e das nossas buscas. Priorizando nessa terra o dispensável e negligenciando o dispensável, único e absoluto. Tal qual o celular tem uma configuração de fábrica e um uso destinado, nós assim também temos. Só que nós estamos sobrecarregando o nosso sistema com coisas, gastando nossa energia com pensamentos, com buscas, com propósitos que são totalmente dispensáveis e inúteis. E estamos negligenciando o indispensável. Por isso que nós, hoje, estamos fugindo da nossa configuração de fábrica. E para nos ajudar nessa história, a você entender na sua vida, de repente, aonde que você tem fugido da sua configuração de fábrica, aonde que você tem dispensado energia de forma inútil na busca daquilo que é inútil, que aos olhos humanos pode parecer totalmente útil, mas eu estou falando aqui do âmbito de reino, tem se tornado inútil. Salomão é o maior sábio das Escrituras Sagradas. Deus deu a Salomão sabedoria e discernimento extraordinário, e uma abrangência e um conhecimento tão imensurável à areia do mar. 1 Reis 4:19. Eu não consigo compreender o que seria ter uma sabedoria comparável à areia do mar. É algo assim. E eu conheço pessoas muito inteligentes, mas que de longe vão chegar à sombra da sabedoria de Salomão. E Salomão, ele traz, em algumas passagens, exemplo de que coisas que nós estamos buscando, que são inúteis, coisas que nós estamos buscando, que são dispensáveis, buscas que nos afastam da nossa configuração de fábrica, que seria a imagem e semelhança de Deus.
Conselho do maior sábio das Escrituras Sagradas. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Todas as coisas que trazem canseira, o homem não é capaz de escrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo do que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Eclesiastes 1, 3, 8, 9 e 10. Então, meus irmãos, nesse compilado de textos já tem um indicativo para a gente. Por que a gente está fugindo da nossa configuração de fábrica? Porque nós estamos buscando algo de inútil. E uma frase nesse texto que me chama muita atenção, quando ele fala assim, não há nada de novo debaixo do sol. O que, de repente, era um gasto de energia desnecessário pela busca de uma coisa inútil, na época, de repente, do meu avô, acontece hoje, com uma outra roupagem. Não há nada de novo debaixo do sol. Debaixo do sol só existem os mesmos erros, as mesmas negligências. Só existe o mesmo gasto de energia inútil. É correr atrás do vento. E ele dá uns exemplos. A busca inútil pelo ser e pelo poder. O conhecimento geral, a graduação, a pós-graduação, a especialização, o doutorado. Eu disse agora há pouco que muitas dessas coisas são úteis aos olhos humanos. Todo mundo aqui, quem não quer fazer uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado? Mas é o que eu disse, eu não estou falando aqui, o meu argumento, a minha fala hoje, o recado que eu quero trazer para vocês, não é sobre o aspecto do olhar humano, é sobre o aspecto do olhar e do mundo espiritual do reino de Deus. E ele fala, eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Tornei-me mais famoso e poderoso que todos, mas isso também se revelou inútil. Tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Temos deixado de possuir a configuração, de parecermos, de termos a imagem e semelhança de Deus, porque temos buscado o ser, temos buscado o poder, seja no âmbito da questão social, profissional, ainda que isso no mundo seja importante, isso não pode ser mais importante do que o que está sobre nossos olhos ou o que deveria estar no campo espiritual. Porque tudo isso, debaixo do sol, é inútil, é correr atrás do vento. Salomão continua, e ele elenca aqui a busca pelo realizar e construir, investir em novos negócios, expandir, diversificar, empreender, visão de futuro. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei minhas vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Mas isso também se revelou inútil. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. Não podemos deixar os nossos anseios sobre o que construir, o legado e questões também de negócios, nos afastar de possuirmos a imagem e a semelhança de Deus para a qual fomos criados. Ele continua e relata aqui a busca inútil pelo ter. O dinheiro, o saldo de investimentos e aplicações financeiras, o patrimônio, os bens, os móveis, imóveis, os empregados. Eu quero saber como. Pablo Marçal e companhia, os coaches que estão por aí. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Mas isso também se revelou inútil. Tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil. É correr atrás do vento. Não deixe a sua busca pelo ter te afastar da possibilidade de ser conforme a imagem e semelhança de Cristo. Ele continua e relata aqui a busca inútil pelos prazeres. As festas, as comemorações, o sexo desenfreado antes do casamento e o sexo depois do casamento que não seja com a sua companheira. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Decidi entregar-me ao vinho e às extravagâncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens, mas isto também se revelou inútil. Tudo o que é feito debaixo do sol,
tudo é inútil. É correr atrás do vento. Faz uma reflexão essa noite, porque hoje, isso aqui é uma das maiores flechas contra jovens e adolescentes. A busca pelo prazer, pela carne. E se isso tiver te impedindo de ser conforme a imagem e semelhança de Deus, está na hora de você refletir. Está na hora de você, de repente, atentar para o tema desse culto e dar um reset na sua vida. Por estarmos correndo atrás do vento, priorizando somente as coisas debaixo do sol, nossa vida, e aí eu faço um paralelo ao sistema, que eu comecei falando de sistema, ele não está funcionando direito. Então, de repente, por diversas buscas que nós temos feito na nossa vida, seja pelo poder, pelo ter, pelo ser, pelos prazeres, isso tem sobrecarregado o nosso sistema. Nós não fomos feitos para isso. E a partir do momento, eu vou trazer à sua memória o exemplo do celular. A partir do momento que você está fazendo aquilo que é diferente do seu projeto, daquilo que você foi projetado, das suas configurações de fabricação, você está começando a sobrecarregar seu sistema. Você está começando a apresentar falhas. Você está começando a apresentar erros. Faz uma autoavaliação. Comece a enxergar um monte de coisa que está dando errada. E faz um paralelo e vê se não existe, em algum momento, a sua busca desenfreada, o seu esforço desnecessário pelo que é inútil, pelo que é mundano, pelo que é efêmero, pelo que só importa aos olhos do mundo. O ter, o ser, o possuir, os prazeres, nada disso pode ser maior do que estar debaixo dos caminhos do Senhor, da sua vontade, de estar conforme a imagem e semelhança de Cristo. E aí, quando o celular está sobrecarregado, apresentando os defeitos, tem hora que chega a estar esquentando o celular, apresentando vários erros, você tem que dar o reset. Só que o reset não é tão somente você chegar e apertar um botão. O reset muitas das vezes vai requerer, e eu diria até que é imprescindível, que haja mudança. Sem mudança você não consegue dar um reset. E eu vou te dar um exemplo para você poder entender isso que eu estou falando. Não vai adiantar você dar um reset na sua vida, tal como não vai adiantar você dar um reset no seu celular que está travando, sobrecarregado, se você não pegar do seu celular e desinstalar aquele monte de porcaria que só ocupa espaço, ocupa memória, pesa o teu sistema. Não vai adiantar você achar que vai resetar a sua vida se você não mudar suas práticas, se você não mudar suas buscas, se você não mudar os seus anseios, se você não mudar a direção para a qual o seu coração deve estar inclinado. Se você não fizer isso, o reset vai ser mero procedimento e vai, em pouco tempo, começar o seu sistema a funcionar sobrecarregado. A sua vida vai continuar travando. Você vai continuar se vendo e caindo em meios a erros e erros e erros, um ciclo vicioso que não vai se romper enquanto você não mudar. A mudança é imprescindível para que haja de fato um reset na sua vida. E a mudança? Mudança é uma palavra que para muitos traz esperança. Eu vou mudar, não, eu vou mudar. Só que querer mudar não é mudar. Você quer mudar? Eu quero mudar. Mas somente o querer não vai fazer você mudar. Eu tenho a intenção de mudar, Daniel. Eu estou entendendo o que você está falando. Só que somente a intenção não vai fazer você mudar. Mudança só é mudança depois que muda alguma coisa. Se você não muda, nada muda. E a gente cai constantemente nesse erro de se imbuir de uma expectativa. Não, eu vou mudar. Eu quero mudar. Olha, eu sei tudo o que eu tenho que fazer, Daniel. Na época onde eu vivia na expectativa de mudar a minha vida enquanto questão de peso. Não, eu vou mudar. Eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer exercício, eu sei que eu preciso, porque senão eu não vou chegar, eu não vou ver minhas filhas fazerem 15 anos, de repente, com a vida que eu estou levando. Só que durante muito tempo, a mudança da minha vida não passava do discurso. Durante muito tempo, eu só tinha vontade de mudar. Durante muito tempo, eu só tinha a intenção de mudar. Mas, como nada mudava, não tinha mudança, eu não mudava. Até que um dia, já contei isso para vocês, vou repetir rapidamente, eu passei mal em casa. Acordei de madrugada com uma dor absurda, fui ao banheiro, achando que era um problema intestinal, vi que estava fora do normal a dor, chamei Viviane, amor, ela não ouviu porque ela estava dormindo.
Aí eu quis levantar, no desespero. Eu desmaiei, caí no chão, abri a cabeça, quebrei meu dente. Douglas, não ri, lembrando da foto. Eu caí, quebrei meu dente, tomei 5, 6 pontos, não lembro. E eu tinha um medo muito grande eu tenho medo de infartar. E o que me deixou desesperado naquele dia, que nada era um sintoma do infarto que eu achei que um dia eu ia ter. Eu fui para o hospital de madrugada, e no carro, o meu amigo Rony me levou, ele olha para mim e fala assim, Daniel, teu nariz está sangrando. Eu falei, meu Deus, meu nariz está sangrando, minha cabeça. Aí cheguei no hospital desesperado, com um papel aqui. Falei, moço, estou infartando. Aí a mulher do nosso carro não entendeu nada. Eu estou infartando, mas tu tomou uma surra primeiro, porque eu estava com a cabeça sangrando, o nariz sangrando. E eu, o tempo inteiro no caminho, eu só pensava o seguinte, caramba, eu não me despedi das minhas filhas, eu não dei um adeus às minhas filhas. Eu lembro da Viviane olhando para mim assustada assim, porque quando eu voltei do desmaio, eu estava querendo desfalecer de novo, e eu lutando, e eu só ficava assim, mãe, eu vou morrer, eu vou morrer. Uma sensação que eu não desejo para ninguém. Na hora que eu estava lá no centro cirúrgico tomando ponto, a enfermeira veio raspar minha cabeça, eu falei, moça, não precisa disso. Aí ela, não, tem que raspar. Eu falei, não precisa disso. Você já viu o tamanho do rasgo na sua cabeça? Eu falei, não. Aí ela vira para outra, deve ser até amiga da Marisa, debochada aquela enfermeira. Aqui, o cara tão preocupado com o tupete dele. Eu falei, moço, olha só, já estou gordo, estou com o dente quebrado, vou ficar careca, me ajuda. Aí ela está fazendo piada. Aí começou a dar os pontos. No segundo ponto, eu gritei, ela, ué, você está sentindo? Eu falei, eu estou gritando. Aí, então a anestesia não pegou. Eu falei, não, termina. Ela terminou de dar os pontos sem anestesia. E aquilo foi um momento que foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu olhando aquilo, eu falei, cara, eu preciso mudar. Eu já tinha tentado diversas dietas, eu sempre fui um gordinho atleta, ativo, e isso nunca resolveu o meu problema. Eu falei, olha, eu vou apelar para uma cirurgia bariátrica. E saí dali decidido o que eu ia fazer. Só que eu não fiquei só no discurso, eu comecei a fazer os exames. Aí ninguém acreditava. Não, Daniel não vai fazer isso. Não vai fazer, Daniel se borra todo, tem medo, é um medroso, e eu tinha fobia, eu tinha pânico. Ninguém acreditou. Se falar que acreditou, vai estar mentindo. Ninguém acreditou que eu ia fazer. Eu fiz os exames. Tá só gastando o plano de saúde. Eu fiz os exames. Meu pai operou primeiro que eu. Aí meu pai falou para mim assim, Daniel, espera eu fazer. Depois que eu fizer, você toma a sua decisão. E meu pai tem uma cabeça parecida com a minha, e eu achava importante o feedback dele. Quando eu fui buscar ele no hospital no dia da alta, ele entrou no carro, eu ansioso, e aí, pai, posso fazer? Não quero falar sobre isso. Quieto. Por quê? A situação dele foi traumática por conta de outras cirurgias, ele teve muita dor, sentiu muita dor. Enfim, quando a gente chegou para almoçar nesse mesmo dia no domingo, meu tio Amar virou para mim, soube do acontecido, falou, tu não vai fazer. Tu viu o teu pai falou? Eu falei, Amar, foguete não tem ré, eu falei que eu vou fazer. Ninguém acreditou que eu ia fazer. Eu fui, fiz. Por uma das poucas vezes na minha vida, eu saí apenas da intenção, eu saí apenas do discurso. Eu fui lá. E não pensem que é fácil você chegar, eu tive que vencer um medo, enfim, diversos gigantes, mas Deus me sustentou nesse processo. Dito isso, mudança. Não adianta você querer ficar só no discurso. A gente precisa mudar. A mudança só vai acontecer quando você sair do campo das ideias, do discurso. E você não vai conseguir fazer um reset na sua vida se você não mudar as suas práticas, se você não mudar os seus anseios, se você não mudar os algoritmos da sua vida. Só que, na maioria das vezes, nós não mudamos. Durante muito tempo, nesse aspecto, eu não mudei. E sabe por que eu não mudei? Eu vou explicar para vocês. E, de repente, hoje você vai entender por que você não muda. Por que você não mudou até agora. Antes disso, vou explicar por que esse texto entrou. Eu estava de manhã em casa, cheguei do futebol, recebi a mensagem de um dos jovens, aqui, um dos meus jovens, e ele mandou um texto para mim, que é esse que eu vou ler para vocês. Ele fez as considerações dele, porque ele achou que em alguns aspectos permeava o assunto que eu ia falar. Eu li o texto, só que Deus faz as coisas de uma maneira que só Ele faz. O texto que ele mandou, e a intenção dele, que continha dentro do áudio, ele explicando porque ele mandou esse texto, não é o motivo pelo qual eu coloquei ele hoje nessa mensagem. Esse texto ele mandou para mim, porque esse texto foi resposta para mim. Minutos antes eu estava falando, Deus, eu não estou entendendo o que você está querendo. Senhor, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo.
tem uma determinada área da minha vida que para onde eu estou indo está travando, eu não estou entendendo. E falando isso com um desespero. Minutos depois desse meu momento, chega esse texto que o Sávio me mandou. E aí eu olhei aquilo ali, respondi ele, e aí depois eu fui ler de novo, que foi a hora que o texto atingiu o seu alvo. E é o seguinte: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimentos sólidos. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Quando o Sávio me mandou esse texto, eu entendi. Daniel, sabe por que você não está entendendo a minha resposta? Porque você ainda está no leite, no líquido, e a minha resposta para você é sólida. Eu entendi isso hoje. Então, por mais que eu esteja inclinado a buscar, eu ainda não estou buscando como eu deveria. Eu ainda estou no leite. Quando, na verdade, pelo meu tempo de convertido, na verdade, pelo meu tempo de membro dessa igreja, eu já deveria ser mestre, eu já deveria estar ensinando, eu já deveria estar nos alimentos sólidos. E assim, como está acontecendo comigo, de repente, está com você. De repente você não está mudando, porque você ainda está no leite, você ainda está sendo alvo de uma imaturidade espiritual. Enquanto nós estivermos sendo imaturos espiritualmente, nós não estaremos prontos para mudar, nós não estaremos prontos para ver um reset na nossa vida, ao ponto de romper com uma realidade que hoje te afasta de ter a imagem e semelhança de Cristo. Só que assim como eu tomei essa pedrada hoje, e isso está o dia inteiro me consumindo, eu espero que alguém aqui tenha essa compreensão de que está na hora de sair do leite. Nós vivemos uma geração que não está só na dieta líquida, está na dieta zero. O que é dieta zero? É aquela que o nome já diz, zero. Essa figura de linguagem, dizer que nós precisamos de um leite, porque ainda não estamos preparados para o sólido, é igual a criança, o neném. Minhas filhas começaram amamentando, leite, peito, depois fórmula, até chegar o prazo que a pediatra falou, olha, pode começar com a comidinha, com a papinha. O meu pós-cirúrgico, eu comecei com caldinho, sopinha, 30 dias, até chegar o período que, olha, agora você já pode entrar com um alimento sólido. Quando nós vamos enxergar que está na hora da gente parar de viver de leite? Leitinho é gostoso? Ah, é. Sai do leitinho, a carne é melhor, o churrasco é melhor. Enquanto nós não acordarmos para essa realidade, continuaremos sendo imaturos espiritualmente, continuaremos com a nossa vida sobrecarregada, continuaremos vivendo em meios a erros e erros e erros. E, meus irmãos, cansa. Então, temos sido imaturos. Estamos precisando de um alimento líquido, pois não estamos prontos para o alimento sólido. Eu coloquei essa imagem. Representa muito bem o que seria uma pessoa imatura, mas no campo espiritual, exatamente essa figura. Meus irmãos, Deus tem olhado para a gente, querendo de repente dar respostas, coisas muito maiores que nós não estamos prontos para suportar. Isso é culpa nossa. Até quando vamos viver essa vida imatura? Até quando? Você vai continuar caindo nos mesmos erros. Você não está cansado de errar? Daniel, estou cansado de errar, Daniel. Não aguento mais errar, Daniel. Eu não aguento mais chegar aqui domingo, ver o culto, sair daqui mal, sabendo o que eu tenho que fazer. Daniel, eu quero mudar, Daniel, eu quero dar um reset na minha vida. Mas eu não consigo. Você não consegue porque tu está com a chupeta na boca. Você não consegue porque você está no leite. E como é que você vai alcançar a maturidade espiritual? Que foi o que eu aprendi hoje. O Sávio, quando mandou essa mensagem, ele não esperava nunca isso. Esperava?
Eu não sei por que você resolveu mandar aquilo assim, da onde que veio esse start, você me explicou o motivo. Mas o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com a sua ótica, porque aquilo não era para o que você imaginava, aquilo era para mim. Então, meus irmãos, vamos ter essa consciência. Deixemos de ser imaturos. Devemos amadurecer espiritualmente para podermos mudar. Senão, não mudaremos, continuaremos apenas no campo do discurso, no campo da vontade. E tem um ditado muito sábio que diz que vontade... Como é que é, Hélio? A vontade dá e passa. Você hoje vai sair aqui confrontado, de repente, cheio de vontade de mudar. Aí vai chegar amanhã, as suas buscas, que hoje te afastam de ter a imagem e semelhança de Cristo, vão te colocar numa posição que, de repente, essa vontade vai passar. Não deixe essa vontade passar. Quando não mudamos, enfrentamos consequências. Cada vez que a gente demora para mudar, as coisas que continuam erradas na nossa vida, elas geram consequências para frente. Você, de repente, está há 20 anos vivendo um ciclo vicioso de erros. Há 20 anos que seu sistema está sobrecarregado. Há 10 anos que está dando tudo errado. Há 15 anos você não consegue reiniciar e ver uma mudança. E isso tem uma consequência. Coisas lá de trás, você vê, se você parar para olhar, você vai ver que as consequências estão até hoje. E esse exemplo que eu vou dar é um exemplo que eu não sabia. Eu estive numa aula do Homem ao Máximo com meu pai segunda-feira, que ele foi dar lá em Bangu. Não, senador Camará, né? Hein, pai, senador Camará, não foi? E aí, quando ele trouxe esse fato, eu falei, caramba, tem tudo a ver com o que eu estou pensando, e eu vou compartilhar com vocês. A consequência da ação de homens que decidiram não mudar. A bitola das ferrovias, distância entre 2 trilhos nos Estados Unidos, é de 4 pés, que é a unidade de medidas deles lá, e 8,5 polegadas, cerca de 1,42 metros. É a distância dos trilhos. Alguém aqui sabia disso? Eu não sabia. A não ser se alguém trabalhar na Supervia e saiba disso. Eu não sabia. Mas por que essa medida foi utilizada? Porque essa era a medida da bitola das ferrovias inglesas. E como as ferrovias americanas foram construídas pelos ingleses, essa medida não foi alterada. Aí vem os colonizadores, trouxeram todo um aparato de tecnologia da época e conhecimento e aplicaram a mesma medida. Mas por que os ingleses usavam essa medida? Porque as empresas inglesas que construíam os vagões eram as mesmas que construíam as carroças da época antiga, antes das ferrovias existirem. Mas essas empresas utilizaram as mesmas dimensões entre os eixos das carroças no projeto e a construção das bitolas entre os trilhos ferroviários. Ou seja, a bitola dos trilhos era baseada na medida das carroças. Mas por que razão foram escolhidas medidas de 4 pés, 8,5 polegadas, 1,42 metros, para a distância entre os eixos das carroças? Essa era a largura máxima para que as carroças pudessem transitar nas ruas antigas da Europa e passar por seus portais sem que batesse, derrubasse ou que impedisse a sua passagem. Por que as estradas e ruas antigas da Europa tinham largura próxima a 4 pés, 8,5 polegadas e 1,42 m? Porque essas ruas foram abertas pelo antigo Império Romano durante suas conquistas e tinham as medidas baseadas na largura das bigas romanas que transitavam por eles. Até aqui eu saí lá dos Estados Unidos, colonizado, a gente está aqui no Império Romano. E é a mesma medida. E por que a largura das bigas romanas foi definida em 4 pés, 8,5 polegadas, 1,42 m? Porque essa foi a largura definida pelos antigos romanos para acomodar 2 traseiros de cavalos, que conduziam as bigas. O ônibus espacial americano Space Shuttle utilizava 2 tanques de combustível sólido, Solid Rocket Booster. Os engenheiros queriam fazê-los mais largos, para proporcionar maior capacidade de se abastecer os combustíveis e obter maior autonomia de voo. Mas não foi possível aumentar as dimensões dos tanques de combustível da Space Shuttle, por causa da limitação da largura dos túneis das ferrovias por onde eles seriam transportados, cujas medidas foram baseadas na bitola da linha, 4 pés, 8,5 polegadas, 1,42 m. Conclusão:
Porque não houve as mudanças necessárias no passado, o projeto espacial mais avançado da engenharia mundial em design e tecnologia, em sua melhoria, foi afetada pela medida do traseiro do cavalo da Roma antiga. Eu não sabia disso. Mas isso é totalmente didático. 1-0, traseiro do cavalo. E eu te pergunto, você não tem mudado. O que você não tem mudado até hoje, você está tendo que lidar com as consequências da falta dessa mudança. Qual é o traseiro do cavalo que tem impedido as mudanças na sua vida? O que tem te impedido de mudar? Você já conseguiu até aqui entender, visualizar? Eu já te disse, causa, eu já te dei fundamento bíblico para você entender. Você hoje, de repente, está aqui com o teu sistema sobrecarregado, com a tua vida cheia de erros, com práticas totalmente diversas daquilo para o qual você foi projetado. Você quer mudar, você tem a intenção de mudar, mas você não mudou até agora. E eu te digo, a mudança vem do alto, vem acima do sol. Enquanto você não voltar os seus olhos para o Senhor, enquanto você não buscar a maturidade espiritual que vem através da busca, da intimidade, da entrega, da inclinação no seu coração, nos seus anseios, no seu desejo, você não vai mudar. E muitas das vezes nós estamos preocupados, como Salomão sabiamente disse, nós estamos preocupados com as coisas debaixo do sol. É com ter, com ser, com poder, com os prazeres. Enquanto nós estivermos mantendo nossos olhos para debaixo do sol, nada vai mudar na nossa vida. Nada vai mudar na tua vida. Você vai continuar vivendo à base de leite. Você vai continuar vivendo como uma pessoa imatura. Somente quando você voltar os seus olhos para as coisas que realmente importam, que estão acima do sol, é que você tem alguma chance de mudar. Você tem alguma chance de que haja um reinício, um reset na sua vida. Amadureça. Se torne maduro, cresça e mude. Eu vou pedir para o louvor vir aqui para frente. E nesse momento, eu quero te convidar a você a baixar sua cabeça. E que você possa fazer uma autoanálise, uma autoavaliação de tudo aquilo que você tem vivido. Todas as escolhas que você tem feito. Tudo aquilo que você tem buscado como prioridade debaixo do sol. E que você tem identificado isso. E você tem entendido hoje que certas coisas você precisa mudar. Eu quero te convidar a você poder entender hoje que você precisa amadurecer. E o reset nada mais é do que você reiniciar. Por diversas vezes, nós vamos ser obrigados a fazer esse procedimento na nossa vida. Porque se a gente não fizer, a gente vai continuar vivendo uma vida de migalha, uma vida sobrecarregada, uma vida de erros, quando na verdade o nosso projeto de fábrica, o engenheiro das nossas vidas projetou para que nós parecêssemos, para que nós tivéssemos, que nós fôssemos a sua imagem, a sua semelhança. Eu não acredito que você aqui, com o mínimo de conhecimento e compreensão de que você tem do que significa Deus, você não queira ter a imagem e semelhança do Senhor. Você foi criado para isso. Mas enquanto você continuar vivendo essa vida de erros, enquanto você continuar procrastinando a mudança, enquanto você continuar como uma criança, como um bebê na fé, você vai continuar vivendo essa vida. E os resets não vão adiantar. Vai ser mera ilusão. E há somente uma solução para isso. Que você hoje, enxergando o que tem sido motivo para você se encontrar de repente nessa situação, que você se renda aos pés do Senhor. Que você diga, Senhor, rendido estou, eis-me aqui. Tu és meu, eu sou teu. Me prepara, Senhor, para receber alimento sólido. Me eleve, Senhor Deus, à maturidade. Senhor, eu estou com 18 anos e ainda sou uma criança. Senhor, eu estou com 30 anos e ainda tenho sido um bebê. Senhor, eu estou com 60 e ainda estou vivendo, Senhor Deus, à base de leite. Me ajuda, Senhor. Eu vou te convidar a você, em espírito de oração, conversar com o Senhor agora. Eles vão cantar a primeira parte da música. E depois da primeira parte, nesse momento do qual o Espírito Santo agora vai tratar contigo, eu vou fazer um convite a vocês. Por ora, se rendam ao Senhor.
Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eu vou fazer 2 convites agora. O primeiro, se você aqui essa noite entendeu que você tem vivido uma vida totalmente sobrecarregada, eu te convido, se você estiver sendo tocado pelo Espírito Santo nesse momento, se você quiser se render diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, eu sou teu, me eleve à maturidade, toma a minha vida, eu quero hoje ter um encontro real contigo,
E o que é isso para você, de repente, essa noite que nos visita? Isso é você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, que morreu na cruz por você. É você entender que hoje, tua vida de erros foi feita para ser uma vida de acertos. É você entender hoje que as coisas que, porventura, estão te sobrecarregando, era para você ter alguém que quer te carregar no colo, que quer te carregar nos braços. Se você hoje quer se render ao Senhor, eu vou te convidar a você se colocar de pé. Falar: Senhor, eis-me aqui, rendido estou. A minha vida é tua. Toma, eu sou teu. E o segundo convite que eu quero fazer essa noite é para você. Se você entendeu que você precisa fazer um reset na sua vida, passa para o próximo slide que travou aqui para mim, por favor. Toda vez que você passa e você tem a vontade de passar por um reset, todo reinício, todo reset é uma oportunidade de um restart. Eu vou colocar aqui, para você entender o que eu estou querendo te dizer. Todo reset te leva a um restart. Então aqui hoje eu quero te convidar, se por um acaso você entendeu que existem buscas na sua vida, você entendeu que existem práticas na sua vida que você precisa mudar, hoje é uma oportunidade de um recomeço. Se você de repente entendeu que lá atrás você se distanciou do primeiro amor, se hoje você quer dar um reset na sua vida, hoje é uma oportunidade de um recomeço. Então eu te convido hoje, se em alguma área da sua vida você quer manifestar publicamente e se colocar diante do Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer um reset na minha vida e eu quero, a partir desse reset, desse reinício, Senhor Deus, ter um recomeço, eu vou te convidar a você ficar de pé. Se você não tiver nada, amém. Se você tiver, esse é o momento, em espírito de oração, e a gente vai cantar mais uma vez no final da música, e nesse momento eu não vou falar mais nada, somente o Espírito do Senhor vai te conduzir e vai te tocar, para você entender que esse é um momento de decisão. De repente hoje é a hora de você sair do discurso e da intenção e você de fato mudar. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor, eu te agradeço por essa noite e te peço agora, Senhor Deus, que tu esteja com a vida dessas pessoas que levantaram, Senhor, e que publicamente estão se colocando diante de ti, Senhor Deus, rendidas diante de ti no propósito, Senhor Deus, de fato terem um reinício em suas vidas, de alcançarem a mudança, Senhor Deus, de alcançarem a transformação, Senhor, de se tornarem maduros, Senhor Deus, ao ponto de serem dignos de ter a tua imagem, de serem conformes à tua imagem e tua semelhança. Abençoe todos nós, Senhor Deus. Que tu possa, Senhor Deus, ter misericórdia de nós, nos fortalecer e nos ajudar, Senhor, a cada dia mais te buscar, para que possamos, Senhor Deus, sair do líquido, Senhor Deus, que possamos alcançar a maturidade, Senhor Deus, e viver plenamente aquilo que tu tem para cada um de nós. Toma a vida de cada um aqui nessa noite. Abençoe, Senhor Deus, cada família aqui representada e nos conduza, Senhor Deus, ao retorno dos nossos lares. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, teu Santo Filho. Amém.